Foi o vento de lá, foi de lá que chegou. Foi o vento de Ansan, dominador, que dormia nos braços da manhã e despertou. O nome é Afefé, significa vento mítico de Ansan. Quando eu escutei essa música, a moça que me vendeu o terreno, ela falou, olha, chega lá em tal época que você vai escutar o vento cantar. Aí eu cheguei aqui, de fato, o vento cantava. E todo mundo que vem aqui sempre comenta essa questão de Ansan tá muito forte. Meu nome é Rosa Fefé, eu tenho 35 anos, nasci no interior da Bahia, numa cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, chamada Varzedo. Eu sou artista visual, comecei a construir a Terra Fefé, que é um projeto artístico, uma obra que eu chamo de microcidade. Eu comecei a construir a Fefé a partir de um desenho que eu risquei rápido num papel, né, como é que eu ia fazer as casinhas. E aí, pensando em economizar a grana e tal, eu fui e coloquei as paredes juntinhas. E essa vila me conectou com muitos desenhos que eu fazia na infância, que eram sempre vilas, casinhas e tal. E aí, de vila, eu comecei a pensar em microcidade, lembrei de Varzedo, né, da cidade que eu nasci. Aí tinha vendinha, tinha um mercadinho, uma mercearia. Só que eu também queria trazer uma cidade mais artística, assim, uma cidade que tivesse uma característica mais lúdica. E aí, quando as pessoas vêm pra cá, muito do que podem encontrar é talvez lugares de fazer coisas que gostam, assim. Tipo, ações que vão despertar o gostar de algo que, tipo, eu gosto muito de, sei lá, andar de bicicleta, ou cantar, E são coisas que às vezes estão adormecidas, assim, que aí eu acho que aqui tem esse lugar lúdico e de... Estamos brincando, mas estamos falando sério, sabe? A gente olha de uma forma bonita porque é simples. E aí esse espaço, eu acho, se constrói dentro desses movimentos, assim, de reconstruir memória, que a gente consegue, a partir desse lugar mais simples, também criar situações de potência, assim, né? Que as pessoas de qualquer classe, qualquer gênero, qualquer raça vão chegar aqui e conseguir entender de onde parte essa ideia de trabalho, sabe? E que todos esses corpos ativam simultaneamente esse espaço, assim. A Fefé acontece só com as pessoas que são os habitantes de passagem. Quase uma terra fértil, assim, para os sonhos, sabe? Então, tipo, você tem um campo fértil para você sair plantando o que quiser. É uma utopia, mas que se torna bem real quando a gente está aqui, eu acho, sabe? Eu entendo que as plantas, elas funcionam em um ecossistema e que elas se ajudam, né? Então, às vezes tem uma que é de uma espécie que vai colaborar com a outra para o crescimento e tudo mais. Eu fico pensando que na nossa vida isso faz muito sentido, porque a gente faz parte de tudo isso. E aí, como é que um lugar pode ter pessoas diversas e essas pessoas, né, estarem juntos fortalecendo esse crescimento e essa busca, sabe? Tomar um banho de rio, enxergar o pôr do sol bonitão aqui, sabe? Passar a mão numa árvore ou sentir algo simples, assim, que tá nesse dia a dia, mas que, poxa, eu tô pra beleza, né? Pra enxergar coisas bonitas. Eu gosto de ver isso na vida. As minhas referências visuais eram paredes, móveis, natureza. Eu fui ver um quadro a primeira vez quando eu tinha 18 anos, sabe? Quando eu fui também na primeira vez numa exposição, assim, explodiu algo assim dentro de mim. Eu falei, cara, eu quero só trabalhar com isso, eu quero que as crianças de lugares muito pequenos vejam como é incrível, né? Criar pensando em arte, não só estar ali produzindo intuitivamente. A Fefé, enquanto trabalho de arte, está mais nesse lugar de despertar uma sensação, de trazer um insight, possibilitar uma vivência. O que aconteceu aqui, de alguma forma, se estabeleça nessa memória, se estabeleça nessa pessoa para que ela possa co-criar com isso o mundo afora, sabe? Esse processo de fazer a Fefé me aproximou muito desse lugar de construir, né? De fazer com as próprias mãos e tal. Só que é um corpo de uma mulher construindo, né? E aí como é que isso se estabelece? Principalmente dentro de um interior, dentro de um lugar machista e tal. E eu me senti muito acolhida, assim, com as pessoas que eu fui encontrando aqui na obra. Então, aprender, tipo, a assentar um tijolo, manusear ferramentas que eu via as pessoas na minha infância trabalhando e eu achava incrível, mas que eu não tinha ideia de como é que usava aquilo, né? Eu entendi de outras formas feminismo e tudo mais, porque não dava para ser o tempo inteiro ficar pautando questões de gênero, assim. Então eu tive que aprender muito a criar esse diálogo e essa troca com essas pessoas, respeitar também de onde eles partiram, sabe? E a partir daí
me relacionar e criar vínculos assim com essas pessoas para levantar esse espaço, né? Quando eu era pequena eu tinha muita vergonha dos buraquinhos que tinha nas paredes de barro. E aí eu só fui entender que isso era importante bem depois, assim, estudando que era construção com terra e tudo mais. E daí eu decidi criar a Fefé dentro dessa forma de construir, né, que é a partir do barro. Então, você mistura o barro com um pouquinho de areia e aí você cria o tijolo de adobe. Hoje a gente tem uma fala toda em cima sobre a bioconstrução, com representatividade de pessoas de outros universos e tudo mais. Então eu acho que é muito importante a gente entender que é uma técnica que vem de um contexto mais popular, que essas pessoas, muitas delas estão aí, que ainda têm essas memórias, mas optaram por construir, às vezes com alvenaria e cimento, porque é mais barato hoje. Não mais barato no sentido financeiro, mas de tempo. Construir com adobe, você precisa de tempo para esperar o adobe secar, né, levantar as paredes. E aí hoje o que a gente tem menos é tempo, né? Então foi tirado, de certa forma, dessas pessoas a possibilidade de construir com um material que é muito mais acessível, né? Que é muito mais ecológico e tudo. Eu acho que é uma consciência mesmo de não capturar o tempo inteiro, não virar colonizador o tempo todo, sabe? Então, o fato de uma casa que foi construída com terra, ela tá mais vulnerável ao tempo, é a coisa mais incrível que pode acontecer, porque aí o tempo não precisa dar conta daquela casa existir para sempre. Vai que eu não esteja mais aqui, quem é que vai derrubar essa casa ou tirar essa casa para a natureza voltar, sabe? Então a gente fez uma ideia de mundo onde a gente permanece sempre em primeiro lugar. Só que às vezes as coisas precisam mudar. Lugares e formas de construir que estão mais pautadas nessa ideia de ser ciclo, de ser flexível, de estar para o tempo, elas conseguem absorver muito mais um movimento de mundo que a gente tem agora, né? Tenho que trabalhar com uma série de coisas fora de Afefé para fazer isso aqui existir. Mas eu imagino também que em algum momento isso aqui vai dar conta de ser o que tem a intenção de ser e conseguir fazer esse organismo funcionar, né? Fazer isso aqui virar um ciclo potente e vivo, assim. Se eu não fizer, o que é que vai acontecer, sabe? E se eu fizer, o que pode acontecer? Então, aí você salta a pedra e você vê que não aconteceu nada, que você só conseguiu chegar numa cachoeira mó lindona e tá lá curtindo. E na vida a gente às vezes não tem essa dimensão porque não tem essa cachoeira o tempo inteiro visível, né? A gente tem outras situações na vida que imprimem risco, mas que a gente não vê coisas tão grandiosas esperando a gente, né? A gente cria sempre sistemas para atender nossas demandas e nunca a demanda do todo, sabe? E aí, não atendendo essa demanda do todo, a gente esquece de olhar para coisas que funcionariam muito nesse lugar de despertar a humanidade, eu acho. Às vezes você está no meio de uma grande metrópole e você não tem uma situação de beleza vindo desse universo da natureza, sabe? Vindo desse universo verde, desse universo vivo. E aí a gente fica anestesiado com essas construções, com esses prédios gigantescos. Como é que a gente resgata, eu acho, essa humanidade, esse olhar para o todo e a partir disso a gente junto conseguindo criar relações que estão dentro desse lugar do afeto, de uma troca genuína, sabe? Eu sinto que a gente já caminhou muito para um lugar de afastamento assim da natureza, de distanciamento, mas que se a gente começa a se contaminar mais com essas situações de hora ou outra estar em contato com a natureza, estar atento para o que essa ecologia tem para nos ensinar, acho que a gente consegue trazer um pouco mais de vida assim, e de potência para a nossa existência, sabe?